Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. E eu começo citando Djamila Ribeiro, filósofa e ativista. No livro Pequeno Manual Antirracista, ela diz: o primeiro ponto a entender é: falar sobre racismo no Brasil é, sobretudo, fazer um debate estrutural a partir de um resgate histórico que relaciona racismo e escravidão. E se mapearmos as consequências desse regime abominável que tem apenas 135 anos de proibição no país, veremos de cara a extrema desigualdade e o preconceito cotidiano enraizado contra a população negra. Para combater esse preconceito não basta não ser racista, é preciso adotar práticas antirracistas. E para isso também é preciso entender didaticamente o que é o racismo estrutural. Hoje vamos conversar com a Caroline Caetano, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Maranhão, advogada de direito antidiscriminatório, e com a Casey Daiane de Souza, quilombola, candomblessista, bacharel em direito e especialista em direitos humanos. O Toda Mulher está no ar. O Toda Mulher de hoje recebe a Caroline Caetano, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Maranhão e advogada de direito antidiscriminatório. Recebe também a Casey Daiane de Souza. Ela é quilombola, candomblessista, bacharel em direito e especialista em direitos humanos. Antes de começar a nossa conversa, vamos assistir alguns depoimentos de pessoas vítimas desse racismo estrutural. Você já foi vítima de racismo? Já. Pode compartilhar um pouquinho a experiência? Foi ruim, muito ruim. Fiquei muito mal e também muito insegura comigo mesmo, mas depois de um tempo eu me aceitei do jeito que eu sou mesmo. E pode contar como é que foi que aconteceu? Falaram do meu cabelo, da minha pele, a cor. Foi muito ruim. Foi na escola. Eu estava na escola, eu era muito pequena para entender que as crianças sempre me julgavam por eu ser mais escura, né? Me chamavam de pretinha, macaquinha, eu não entendia, achava que era uma brincadeira. E agora que eu cresci, eu entendo a maldade que eles faziam. Quando era macaco, era carvão. E quando cresci, isso me deixou muito mal, quando eu entendi. E até hoje me deixa um pouquinho mal. Quando você chega num lugar, numa loja, por exemplo, para comprar, junto com outras pessoas que não têm a pele negra, então o atendente ele tem a tendência de se dirigir primeiro a outra pessoa e dar menos importância para você. E nisso você se sente muito menosprezado. Eu acho horrível, né? Porque o nosso povo brasileiro, ele é uma mistura, né? Então, a partir do momento que você discrimina alguém, você está discriminando todo o povo brasileiro. Sejam muito bem-vindas ao Toda Mulher, Caroline, Casey, e a gente vai começar fazendo a mesma pergunta que fizemos aos entrevistados nas ruas. Eu queria saber se vocês já sofreram algum tipo de racismo e de que forma vocês reagiram. Começo contigo. Bom, primeiramente, agradecer o convite, né? É muito importante esses espaços de debate sobre a temática antidiscriminatória. Falando da minha realidade pessoal enquanto mulher, né, negra, e se tornar-se negra, eu partilho contigo que a reflexão que eu faço sobre situações envolvendo racismo, né, ou preconceito em relação à minha cor e traços raciais passam muito pelo meu cabelo, né? E na maioria das vezes que isso aconteceu, eu sequer me apercebi que estava sendo, de alguma forma, barrada ou discriminada pelo meu cabelo. Meus cabelos sempre foram cacheados, volumosos, e, em regra, quando as pessoas se referiam a mim para alguma apresentação, seja na escola ou já agora na fase da vida adulta, eles diziam: vamos arrumar seu cabelo, você não prefere vir no dia de determinado evento com esses seus cabelos pranchados, alisados, né, para que fique melhor a sua imagem.
Então, assim, esses comentários que, em que pese não tenham, no primeiro momento, me causado alguma angústia ou um constrangimento, me levaram posteriormente às reflexões. Mas do que se trata? Por que meu cabelo não é adequado para este momento, né? Então, passa por essas situações estéticas. Você, com você, Keis, alguma situação que te constrangeu? Então, obrigada também pelo convite. Na minha percepção, não tem como uma pessoa no Brasil ser negra e nunca ter passado pelo racismo. Antes mesmo dela se conhecer como pessoa, né, como ser humano, ela já passa por racismo. Quem nunca ouviu alguém falar que uma criança negra que a mãe de uma criança negra tinha que passar óleo para afinar o narizinho da criança, não é mesmo? Então, a percepção, ela vem dessas diversas situações que a pessoa acaba passando, porque o racismo, querendo ou não, no Brasil, ele é naturalizado. A minha primeira percepção sobre a questão racial, do racismo como sendo racismo, eu já era uma mulher adulta, né, acima de tudo. E eu cresci dentro do movimento negro, mas apesar disso, eu estava no movimento negro mais numa questão do carnaval. Eu não tinha um conhecimento embasado sobre a minha ancestralidade, sobre a minha identidade acima de tudo. Então, quando houve esse primeiro impacto do racismo em si, já foi uma situação violenta ao ponto de eu ser excluída de um tal local. Então, já foi violenta nesse sentido. E isso que fez com que eu buscasse, acima de tudo, conhecimento, para que eu não passasse mais por essas situações silenciada. Você reagiu como? Você ficou em choque também? É Sim. natural ficar em choque, tentar entender por que você está passando por essa violência? Sim, na maioria dos casos as pessoas ficam em choque por muito tempo até compreender a profundidade daquilo que elas passam, até porque acaba sendo um trauma emocional e psicológico, né, que perpassa a vida da pessoa. São diversas situações racistas e aí quando você se depara e enxerga que aquilo foi racismo, você começa a refletir sobre outras situações do passado que você passou. E aí você entende a dimensão daquilo na sua própria existência. Você fala que quem nunca ouviu, né, mandou a mãe de uma criança negra afinar o nariz, né? E a gente sempre ouviu muito que o Brasil não é um país racista. Por que você acha que existe esse mito, algo que se perpetua, e apesar da gente saber que é o contrário? Por que tem esse mito? O Brasil não é um país racista? Eu acho que a gente primeiro precisa refletir de... Essa negação, ela vem do nosso histórico, né? Um país, nós somos o último país a abolir formalmente a escravidão. Então, protelamos muito esse ato de abolição, de devolver a liberdade a essas pessoas sequestradas e escravizadas para que a mão de obra sustentasse todo um sistema econômico, social e jurídico. Então, a negação de violação de direito, ela está na raiz da nossa história, porque nós somos um país colonizado no qual violação de direito se tornou regra. Então, a partir do momento que a gente passa pela abolição da escravidão, esse marco temporal, e nos encaminhamos a uma construção, né, essa que deveria ter sido a inserção dessa população negra na sociedade, nos encaminhamos à propagação, né, à marginalização dessas pessoas, até chegar no momento atual, a partir da Constituição Federal, de garantirmos direito a esses aos quais foram vistos como objetos, propriedades, proibidos de ter propriedade, né, constituir direitos, estudar. E a partir desse momento nós chegamos para dizer, vocês precisam ter direitos. Os nossos questionamentos vêm diante da sociedade, vêm diante das ações afirmativas. Mas para quê? Nós somos iguais, temos acesso às mesmas garantias de direitos, aos mesmos serviços sociais no Brasil. Então, por que a população negra precisa dessas, eles chamam privilégios, né, as pessoas que são contra as ações afirmativas de privilégios, considerando que nós estamos no mesmo contexto e considerando ainda o caráter de miscigenação pelo qual o nosso país passou. Então, se valem dessas fundamentações rasas, né, que buscam negar toda uma história, porque se nós formos fazer uma avaliação, é impossível que nós não vejamos o grau
de racismo, discriminação, marginalização E isso é das o racismo pessoas estrutural que a na gente nossa fala, sociedade. né? E essa negação, ela está ali presente no cotidiano das pessoas que também elas transmitem, né? Essa fala. Reproduzimos, né? Toda uma sociedade reproduz. Nós somos elementos sociais, né? Somos seres de relacionamento e como foi dito na introdução do programa, é pouco mais de 100 anos. Sim. Pouco mais de 100 anos. Então, assim, foi ontem, por assim dizer, que o país, né, reconheceu que a população negra no Brasil eram seres humanos. É sobre isso, né? É você devolver a humanidade para aqueles que foram retirados durante o processo de escravidão. E 100 anos é pouco tempo para que a gente reformule toda uma política de criminalização, todos os cultura, impactos, né, que se implantou no impactos país. de genocídio. E assim, além da cultura, é mesmo a política implementada. No Brasil, nós tivemos a institucionalização do racismo. Sim. Nós já tivemos a legitimidade, nós tivemos leis, a nossa Constituição, né, de 1824, que é o período ainda no qual a Lei Áurea vai ser sancionada, nós tínhamos uma Constituição que negava a cidadania às pessoas escravizadas, porque eles eram cativos. Então, a cidadania não era reconhecida para essas pessoas. Então, assim, nós temos um contexto legislativo de violação de direitos. Exato, e para a mulher negra ainda se torna um pouco além, não é? Porque você relaciona o racismo também com o machismo, com a objetificação do corpo da mulher. A mulher negra, ela sofre também uma violência diária mais grave, não é? Quando se fala de privilégio de branquitude, se trata disso também, nessa questão da violência. Dá para separar uma coisa da outra. A mulher negra, ela é uma mulher que ela é mais atingida, com mais força por conta do racismo, que seria isso também? Sem sombra de dúvidas. E as estimativas, elas mostram isso. As estimativas de violência contra a mulher mostram que a maioria dessas vítimas de feminicídio são mulheres negras. Então, a raiz do problema está em não só dar dignidade a essas mulheres, mas dar espaço para que elas estejam em espaços de poder acima de tudo, né? E tenham poder de fala nesses espaços, no legislativo, no executivo, no judiciário, em pé de igualdade com quem está ali, que a maioria são homens brancos. Então, é necessário que a mulher negra ocupe esses espaços, levando acima de tudo as suas pautas, que são extremamente necessárias, porque, por exemplo, o Brasil, a maior parte das famílias são encabeçadas, chefiadas por mulheres negras. Essas mulheres negras, muitas delas ficaram desempregadas com a pandemia, por exemplo. Então, se agravou ainda mais estimativas negativas, não só de desemprego, como também da fome. E são essas famílias que são afetadas. Então, é necessário políticas públicas que as alcancem para que elas possam viver com dignidade. Exato. Quando eu falei de privilégio da branquitude, eu não reduzi em nenhum momento a violência que a mulher, no geral, passa. Sim. É uma questão de explicar que, dentro dessa realidade racista que se vive, há um lugar que é ainda muito mais pesado para a mulher negra dentro da sociedade. Escolhe-se um cargo para ela, um espaço, o espaço doméstico. Sim. E aí o papel da empregada, da babá. A gente vê muito isso. Muitas famílias que, por exemplo, do interior, a gente, durante algumas gerações, eu não sei como hoje a sociedade lidar com isso, mas trazia a menina do interior para a criança, para trabalhar na casa, para cuidar dos seus filhos, e a essa menina era negado muitos direitos. Até hoje a gente vê casos de pessoas que são resgatadas em casa porque elas estavam ali, pessoas da família, né? Como se fossem pessoas da família, mas sem salário, sem direito. E esse lugar é muito mais pesado. É a escravidão contemporânea, né? Nós dizemos que as mulheres negras saíram da casa grande e foram, né, para as cozinhas. É importante ressaltar, nós até recentemente, eu imagino que hoje as plantas dos nossos imóveis, apartamentos, ainda tem o quartinho, o departamento de empregada, né, o DCE. Foi muito comum que se vendessem esses imóveis, porque você precisava ter um local
para o seu empregado doméstico, para o seu serviçal residir no ambiente de trabalho. Isso é uma reprodução contemporânea do que a gente tinha no período escravocrata. E aí, quando você questiona essa realidade ainda mais violenta e mais significativa na realidade da mulher, os marcadores sociais, sobretudo aí na última década, IBGE e esses outros institutos que fazem levantamentos de dados, nos informam, a partir de uma consulta ativa da nossa população, o local que essa mulher negra está inserida. O dado mais recente, a que se fala da fome, foi publicado recentemente que as famílias em segurança alimentar, as mais afetadas, são as famílias que têm as mulheres negras enquanto provedoras. Porque a realidade dela é muito mais desafiadora, né? Mães solos que cuidam das suas famílias, na maioria das vezes, a questão de gênero já é um empecilho para o mercado de trabalho, porque você é mãe, é cuidadora, né, é provedora do seu espaço familiar, e isso afeta a mulher. A gente tem um marcador, o último marcador publicado pelo IBGE, nesse sentido de dizer qual, no ranking das profissões de acesso ao mercado de trabalho, as mulheres negras estão nos lugares de menos privilégio, menos aproveitada, inclusive no seu intelecto, mulheres formadas com habilidades intelectuais para determinados ambientes de trabalho, e são colocadas nesse desvio da função dentro daquele ambiente, sendo a categoria de salário inferior dentre todos, né? Porque a gente vai ter um escalonamento, uma hierarquia. Homens brancos, mulheres brancas, homens negros e a mulher negra, né? Tendo esse salário menor de todos no ambiente profissional, de todos esses trabalhadores, é quem vai ser remunerada no percentual menor. E aí, assim, a gente tem um marcador da pandemia para a realidade do mercado de trabalho como um todo, nós avaliamos, mas os marcadores sociais, normalmente, e aqui é importante, nós estamos falando de números, são dados, não é o que eu penso, o que eu acho, o que a Casey acha, a partir de uma observação genérica. Nós temos marcadores, publicações de estatísticas que vão dizer que, inclusive, as mulheres negras foram as primeiras a perder os seus empregos, né? E num percentual muito maior, enquanto para homens e mulheres brancas foi aí num marcador de 5%, as mulheres negras chegou a 11%. Né, de ficarem desempregadas nesse período. Então, quando a gente vive, né, inicialmente essa discussão, vem a pandemia, rompe, e agora nós precisamos discutir sobre tudo, mas reestruturar. E aí, quando você fala, né, trouxe para a gente o racismo estrutural, nós temos questionado os nossos ambientes de trabalho, os locais onde estamos inseridos, porque é compromisso de cada um de nós combater a discriminação racial. Daqui a alguns dias a gente vai estar aí no nosso calendário, no Dia Nacional, né, de Combate à Discriminação Racial, e é importante fazermos a reflexão, desde lá da abolição, desde lá das outras leis que já vinham, né, anunciando a abolição da escravidão no Brasil, a Lei Afonso Arinos, que subsidia, né, essa data de memória. Quanto que nós avançamos? Inclusive, eu ia falar, racismo é crime. Sim, crime inafiançável. A injúria racial, equiparada ao racismo agora, você estava me falando, está ali. E essas leis existem, são divulgadas, não é possível que ainda exista alguém que não saiba disso. Efetivamente, elas têm resolvido, a punição, existe a penalidade de fato para a pessoa que é flagrada cometendo crime de racismo. A gente vê hoje que a TV, em vários horários, as redes sociais, muitas pessoas denunciam casos, não é? Mas e o final disso? Onde para o processo? Quem comete o crime tem sido punido? Casey? O maior problema está na conjuntura desse espaço de poder. O legislativo, o executivo, o judiciário, em sua maioria é formado por homens brancos, cuja a vivência não perpassa pelo racismo. Então,
Obviamente que com a questão da equiparação, aumentou o número de denúncias, as pessoas se sentiram mais confortáveis para denunciar os crimes. Mas como o judiciário ainda é formado em sua maioria por homens brancos, a questão dessa punição, desse ônus, na maioria das vezes acaba não acontecendo. Principalmente porque o judiciário, ele está a serviço de uma camada da população. Querendo ou não, ainda é a transposição da Casa Branca e Senzala. Existe um grupo que é punido pelo judiciário e um grupo que sempre segue impune. E as pessoas, em sua maioria, que cometem os crimes de racismo e injúria racial são pessoas brancas. Então, o que tem se visto, na maioria dos casos atualmente, é que esses operadores do direito, eles têm acabado que encontrar lacunas ou dificultar que seja imputado e tipificado o crime em sua concepção. Porque a postura é, em regra, para suavizar os impactos, né? E aí, quando você tem uma realidade, né, que a massa não vivencia, né, as pessoas que ocupam esses espaços de poder hoje, e aí, assim, nós precisamos sempre ter como marcador, você mencionou Djamila Ribeiro, no sentido, nós temos que caminhar e combater o racismo sempre olhando para trás, né? Inclusive, o provérbio, a filosofia africana, que tem sido até dada publicidade, esse movimento Sankofa, né? Sim. Olhar para trás, para avaliar o presente e mudar o futuro. Então, nós precisamos olhar o que aconteceu para entender por que esses espaços de poder, os espaços decisórios estão sendo ocupados ainda por pessoas brancas que negam, na maioria das vezes, o racismo. Porque é uma reprodução estrutural, essa estratificação, ela vem de longe. E o que vem mudando há pouquíssimo tempo, né? As políticas públicas de cotas, ações afirmativas são implementadas no Brasil apenas em 2012. A gente volta já, vai para um pequeno intervalo e volta a tratar sobre esse assunto que é tão urgente na nossa sociedade. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Nesse programa eu converso com a Caroline Caetano, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Maranhão e também advogada de Direito Antidiscriminatório, e com a Keis Daiane de Souza, quilombola, candomblessista, bacharel em Direito, especialista em Direitos Humanos. E a gente volta a falar sobre esse avanço da lei. Ela é muito recente, né? A gente falou que existe a lei do racismo, que é inafiançável, tem a injúria racial, tem muito debate. E a gente estava falando lá atrás, antes de vir aqui para o programa, que o arcabouço, né? A gente tem no Brasil um arcabouço que conseguiria, de fato, né, resolver esse problema, porém, o que está faltando? A partir da Constituição de 1988, com essa instituição do nosso Estado Democrático de Direito, uma Constituição extremamente garantista, né? Traz aí entre os seus fundamentos e objetivos a erradicação da discriminação, coloca na legislação a previsão pela primeira vez de que racismo é crime, porque lá em 1951 eu falava com a Lei Afonso Arinos, que é essa lei que a gente instituiu aí o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, ela previa que o racismo era contravenção penal. Então, não trazia para nós essa força de dizer é crime. É a suavização dos efeitos quase e das ações racistas. Eu te dou uma admoestação, uma advertência, mas não tem os impactos. Então, a gente tem aí, em seguida, a Constituição, 1989, a edição da nossa Lei de Crimes Raciais, né? E aí, esse ano, ela sofreu algumas alterações. O crime de injúria racial, que anteriormente estava ali no Código Penal e que autorizava, né, o nosso judiciário, o nosso sistema de justiça a dizer, não, o que aconteceu foi injúria racial, não foi racismo. Isso agora nós superamos. Deixava dúvida. Porque ele é deslocado para a lei de crime de racismo. Então, a injúria racial, em que pese ela tenha os seus elementos objetivos, né, da definição do tipo penal,
diferenciados da previsão de racismo que a gente vai ver aí ao longo da lei, do artigo 20, é dizer, você proibiu o acesso de uma pessoa a um restaurante, ou ao ensino, ou a uma progressão no seu serviço público ou privado, em decorrência da sua cor, raça ou etnia, é racismo. E aí nós temos a injúria racial trazendo elementos específicos do indivíduo, né? Discriminação em decorrência da sua cor, raça. Então, em seguida, vamos ter aí o nosso sistema de políticas públicas, né? Políticas públicas nacional, Estatuto de Igualdade Racial, a previsão das nossas políticas estaduais e municipais que vão aí dialogar com ações específicas para as populações vulnerabilizadas no que diz respeito à educação, saúde, lazer e outros direitos previstos na Constituição, estão estruturados. Mas nós, de alguma forma, não conseguimos efetivá-las, não porque não temos o arcabouço, né? essa estrutura, mas porque não temos pessoas que, de fato, entendam ou aceitem, compreendam de que é urgente a pauta racial. Porque quem está, normalmente nós precisamos falar disso, quem está à frente, quem lidera esses espaços decisórios no nosso executivo, no nosso legislativo, no nosso judiciário, as pessoas responsáveis pela implementação, são pessoas que desconhecem da vivência essa realidade. Posso até ter empatia, mas eu não vivencio e não compreendo da urgência, né? Precisa ser implementada imediatamente, pessoas estão morrendo, né? Nós vivemos aí na pandemia o impacto a população que sofreu, a população marginalizada, né? Pessoas que padecem de estrutura, como que foi o desafio do isolamento para as pessoas, a população mais pobre do Brasil, e essa população que nós sabemos que é o marcador, que em sua maioria pessoas negras, né? A marca da pobreza tem cor no nosso país, então há pessoas que mais sentiram. Inclusive, a Casey, ela tem um estudo, né? Inclusive da palestra sobre a seletividade penal. Explica para a gente o que significa isso. Você vai numa penitenciária, quem está lá em sua maioria? São pessoas negras. E, infelizmente, a maior parte da nossa população ainda tem um senso muito comum do que é o encarceramento e do que ele significa para a nossa sociedade. A maioria das pessoas não sabem, até mesmo operadores de direito, que o direito penal, ele nasce de teorias racistas. Ele nasce do darwinismo social, ele nasce de estudos do Cesare Lombroso, que vem para tipificar quem seria o criminoso. E esse estudo, ele é, acima de tudo, ele recebe investimento de grandes universidades. Então, isso basicamente se consolidou na nossa sociedade e reflete nas ações policiais no dia a dia. E como fazer para mudar isso? Aí que está a grande questão. Sendo bem sincera, na minha perspectiva, eu creio que vai necessitar de uma mudança radical da nossa conjuntura. Então, essa mudança tem que vir aos poucos. Acima de tudo, com trabalhos, né, e cursos para preparar a polícia militar para ter um tratamento mais humanizado com a população negra, periférica. Porque hoje o que se tem é uma situação de seletividade, de violência policial extrema com essa população, isso sem falar da morte, da legitimação de morte de jovens negros no Brasil. O Brasil está sendo cobrado internacionalmente por isso. Então, ele precisa rever o quanto antes para que pessoas negras possam viver com dignidade e respeito. Homens e mulheres, né? Sim. Que independente do gênero, homem, mulher, negro, ele sofre esse tipo de violência. Ele está dentro dessa estatística, Sim, né? com Nas certeza. penitenciárias também, não é? A maioria das pessoas apenadas hoje são jovens negros, tanto mulheres quanto homens, pessoas entre 18 anos a 35, a 20 e pouco. Então, são pessoas muito jovens que vêm de uma realidade de pobreza, de uma realidade de escassez, com baixa escolaridade. Então, o nosso sistema, ele precisa ser repensado. Por que que o Estado está tão interessado em terceirizar o sistema prisional, mas não está interessado em investir em qualidade de ensino público, onde a maioria desses jovens se encontram? É isso que precisamos refletir e buscar
investimento, essa política pública de qualidade para que a gente possa mudar as estatísticas sociais em que nós se encontramos. E essa representatividade que a gente vê hoje, uma mudança na mídia, por exemplo. Antes, as novelas brasileiras são um hábito, fazem parte da cultura do nosso país, mas a gente vê ao longo da história que as novelas brasileiras sempre trouxeram os negros como personagens, ou escravizados, ou domésticas. Hoje em dia, algumas telenovelas trazem eles dentro desse protagonismo. O próprio debate, o discurso mostra esse protagonismo avançando. Isso é positivo ou ele atende um perfil apenas? Eles ainda estão colocando as pessoas na caixinha, assim como coloca a mulher dentro daquele padrão de beleza. Há um padrão também para a pessoa negra ser aceita na sociedade? Também tem a ver com isso? Sim. A gente precisa observar de uma maneira macro essas ações pontuais, sejam no mercado de trabalho, dentre eles as mídias. É uma agenda, a diversidade e inclusão ela é uma agenda atual, né? Inclusive prevista aí na Agenda 2030, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós alinhamos, né, mundialmente que é urgente acabarmos com a discriminação, é urgente tornarmos os nossos ambientes mais diversos e inclusivos, né? Isso perpassa pelo desenvolvimento da nossa sociedade sustentável. São marcadores essenciais. E os nossos ambientes de trabalho veem isso e precisam cumprir essa agenda, porque é uma imposição e nós estamos sempre nos atualizando. Então, vejamos só, se nosso ambiente televisivo ou nosso ambiente da advocacia, do nosso mercado de trabalho, nós não acompanharmos esses avanços e aquilo, nós ficaremos para trás. Todas as instituições precisam acompanhar, Todas as instituições precisarão acompanhar. Então, isso é uma agenda. E aí, esse é um passo. Nós conseguimos, discutimos ao longo do tempo, conseguimos trazer essa urgência para o debate, mas é o ideal? Não, certamente não é o ideal. Mas avança. Mas avança, né? E precisamos dar nomes a essas políticas, né? Nós temos programas aí de aceleração de carreira, programas de inserção da mulher no mercado de trabalho, a partir desses marcadores que eu falava anteriormente. Nós temos estatísticas, dados dizendo, empregador, a sua empresa é uma empresa discriminatória. Não tem mulheres, não tem pessoas negras, não tem pessoas com deficiência. Né? Então, assim, você precisa avançar porque isso pontua no mercado de trabalho, né? Sobretudo as suas isenções, os seus benefícios. Isso garante o sustento deste mercado. E nós precisamos avançar. E isso são políticas públicas, isso são ações afirmativas. A gente falava anteriormente, o Brasil começa com ações afirmativas de cotas raciais muito recentemente. E isso reverbera hoje não só para o serviço público, mas também para o setor privado, de modo que a gente vê isso acontecer. Emissoras, novelas, filmes, né, as nossas plataformas de streaming, tendo mulheres e homens negros à frente, mulheres e homens negros concorrendo a Oscars, histórias africanas sendo veiculadas, porque nós chegamos. E para que falem disso, para que a gente consiga ter esse espaço, esse lugar de fala, como a gente falava, né? É uma alteração, assim como foi estrutural, institucionalizado o racismo, essa alteração ela também vem estrutural e institucional, a partir de políticas de cotas, campanhas de inserção no mercado de trabalho, diversidade e inclusão, chega um percentual, chega 1, 2, 10 pessoas negras e muda aquele ambiente, porque a visão muda, então a gente vai avançando. Ainda que não seja o ideal, são os nossos primeiros passos. Sim, não, você está otimista, Kay? Você é otimista com relação a isso? Assim, você acha, ou acha que ainda é lento demais, ainda há muito sofrimento, né, em torno desse debate, desse entendimento, porque há realmente uma resistência de você tentar ir, assim, de parte da população, de não achar que, uma expressão que se usa muito na internet, mimimi, tanto para a mulher quando ela abre a boca para falar do assédio, da violência, quanto para as pessoas, né, que sofrem cotidianamente o racismo. Você está esperançosa? Como é que é a expectativa de vocês, né?
é um trabalho de formiguinha, ainda há muito o que se fazer. E eu percebo que a maioria a população, né, o senso comum da população, de não compreender isso, o quanto é importante estarmos lá. Nós somos mais da metade da população brasileira, né? Nós somos mais da metade. Então, por que somos mais da metade da população e não somos nem 20% no executivo, nem 20% no legislativo, nem 20% no judiciário? Inclusive no Maranhão, maior. Exatamente. E isso tem um impacto muito grande. Sendo o Maranhão um estado, em sua suma maioria, de pessoas negras, a gente ainda não tem uma representatividade que possa espelhar a nossa própria sociedade, a nossa própria comunidade enquanto Estado. Então, ainda estamos a passos muito lentos. Precisamos, de fato, acelerar essa caminhada para que haja efetivação necessária dessas políticas públicas e desses textos legais que já se encontram no nosso ordenamento jurídico. É isso aí, gente. Precisa ir à luta, continuar lutando, né? O próprio movimento feminista, as conquistas femininas, elas são resultados de lutas que já aconteceram. Tem um livro da Gerda Lerner que diz que a consciência crítica do feminismo ela começa junto com o patriarcado. Sim. Quando o patriarcado é instituído lá em 700 anos depois de Cristo, já tinha uma mulher dizendo, opa, não, peraí, mesmo assim tem muita coisa ainda que mudar. Se você olha 1200, mais de um século atrás, tem muita coisa ainda que a sociedade precisa mudar, precisa compreender e vai muito além do respeito, como você me disse, né? É um conjunto. É um conjunto porque está no imaginário, né? Aquilo que está estruturado, né? O racismo, o machismo na sociedade brasileira, ele é estrutural e é estruturante. Exato. É o que fundamenta, infelizmente, ainda essas relações. Então, para nós, é um exercício diário, né? O convencimento, as pessoas que estão ao nosso redor, porque a pauta antirracista ou o combate à misoginia, à violência de gênero, ela não tem uma relação direta com o conhecimento. Às vezes as pessoas dizem assim, mas nós estamos lidando com um ambiente de pessoas intelectuais, né? São acadêmicos, são os produtores de conhecimento da nossa sociedade, mas não tem a ver com isso. Não é epistemologia, né? Não tem a ver com o que nós aprendemos na academia, sobretudo quando temos a percepção de que as nossas academias, os nossos ensinos são conservadores e ainda estão a passos muito lentos de debater essas temáticas de igualdade, né? Esse saber que é disseminado e ensinado ainda está longe de ser o nosso alicerce, né? Nós temos uma lei que completou 23 anos, a Lei 10.689, que, né, previa a implementação imediata. A lei é para ser cumprida, né? Você perguntou ainda há pouco assim, o desconhecimento da lei, a nossa legislação diz que o desconhecimento da lei que está em vigor não nos beneficia, né, nas nossas atitudes, não é fundamento para que a gente deixe de cumpri-lo. E é uma lei que determina a alteração, a reformulação das nossas grades curriculares para inserir o ensino, né, africano, esses saberes, os pilares, a história da África, seja do continente, seja nesse relacionamento, né, que é tão próximo e foi tão violento, na verdade, junto com o Brasil, para que nós conheçamos as nossas histórias, para que nós saibamos desses pilares para caminhar para a mudança. E não conseguimos em 23 anos, não conseguimos realmente. Por quê? Quem são os nossos gestores? Por que não é urgente? Porque nós ainda não estamos lá. Não vai chegar não. Estamos no caminho, não é? Espero. Eu queria agradecer a presença de vocês duas aqui no Toda Mulher, aqui na TV Assembleia. Dizer que a gente está aí na luta também, né? Aqui é um espaço para todas as mulheres, todas as pessoas que se sentem mulheres, vir aqui e trazer esse debate que é tão importante, como eu disse, urgente. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês duas aqui no Toda Mulher. O programa fica por aqui, acompanhe a reprise do Toda Mulher de hoje na nossa programação e também pelas redes sociais da TV Assembleia. Até o próximo.